Bem-vindo, meus amigos e minhas amigas. Sim, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime. Eu sou Iago e estou aqui emocionado para falar do episódio 80 de Shingeki no Kyojin. E já convido você, antes de mais nada, você que não viu ainda a minha abertura de The Rumbling em português, vai lá conferir que tá bem legal. Bom, galera, é o seguinte, acabei de ver o episódio, tô bem emocionado porque assim, uma coisa é a gente ver no mangá, tá? E no mangá é incrível, tudo maravilhoso, mas assim, quando você traz tudo aquela coisa épica pra animação, com a interpretação dos atores de voz, com a trilha sonora, com a animação incrível do Estúdio Mapa, que olha, tá de parabéns, tá? Porque a gente viu do Estúdio Mapa um trabalho de qualidade, principalmente relacionado aos Titãs das Muralhas, os Colossais. Porque eu achava que já ia ser aquele CGI todo estranho, aquela coisa robótica. Não, mas também a gente teve ali o 2D no Titã da fundadora Ymir. A gente teve toda a história da fundadora Ymir, a gente teve ali o Titã dela feito em 2D. Cara, ficou incrível esse episódio. Parabéns a toda a direção, inclusive o perfil lá da Sakuga, que é um perfil especializado em animação japonesa e tudo mais. Eles falaram lá no Twitter que este episódio em específico teria realmente animadores de extrema qualidade. E olha, entregaram um episódio incrível, um dos melhores já feitos em Shingeki no Kyojin. Pode ser que eu esteja muito emocionado aqui, esteja exagerando, pode ser, mas é a minha opinião. Bom, galera, vamos falar então desse episódio. Então, antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo, tem muita coisa pra gente falar aqui. Bom, vamos lá então, galera. Tem tanta coisa pra gente comentar nesse episódio que eu nem sei por onde começar. Mas eu acho que é melhor a gente começar ali pela cena do Zeke conversando com o Eren, relacionado a um detalhe muito importante que é, o Eren não viu tudo, tá? O Eren não tem toda a visão do futuro, ele vê vislumbres, ele vê fragmentos, mas ele não consegue ver tudo nitidamente. Então algumas coisas acabam escapando ali das mãos do Eren. Então o Zeke, ele acaba falando sobre isso com o Eren, e o Eren ali, tentando escapar das correntes, né? Que ele está preso ali aquelas correntes, e aí a gente tem a primeira cena espetacular. O Eren escapando das correntes. Cara, foi de arrepiar, porque o ator de voz do Eren, ele fez uma cena espetacular. O Eren gritando. Cara, o grito do Eren foi coisa surreal, me deixou arrepiado. Ele gritando ali, tentando escapar das correntes, fazendo força, e ele consegue escapar, quebrando, né, todas as suas juntas da mão e deixando inclusive uma parte da mão para trás, correndo em direção a Ymir. E aí vem o grande ponto da história de Shingeki no Kyojin. Só lembrando que esse episódio 80, ele faz ali um paralelo com o episódio 1 de Shingeki no Kyojin, tá? Porque o primeiro episódio de Shingeki no Kyojin, ele se chama Para Você 2000 anos no futuro. E o episódio 80 se chama De Você há 2000 anos atrás. Ou seja, é um paralelo da Ymir fundadora com o Eren. Lembrando que quando a Ymir adquire já o seu poder, ela já tem uma conexão diretamente com o Eren do futuro. Então assim, ela aguardou 2000 anos até que alguém realmente falasse pra ela palavras que ninguém falou durante esses 2000 anos. Mas o Eren foi o único cara que chegou na Ymir e falou: Ymir, você é livre. Ymir, você não é uma escrava. Você é um ser humano. Você não tem que obedecer às regras desses caras. Você não tem que ser escrava. Você é livre. E este momento pra mim foi muito emocionante, porque a gente vê no mangá, claro, né, de uma maneira, mas o Eren falando ali, a atuação do ator, a trilha sonora por trás, a gente vê de fato a Ymir chorando. Essa cena foi emocionante, eu me arrepiei nessa cena, né? Então o Eren, ele acaba conquistando ali o poder do fundador, né? E aí a gente vê toda a história da Ymir, que é uma história muito triste, é uma história comovente. E eu só queria pegar alguns aspectos aqui, porque talvez algumas pessoas possam não ter entendido alguns pontos, tá? Então a gente tem ali a história da Ymir, a fundadora, que era uma escrava. A Ymir era uma garota gentil, que sempre estava ali ajudando as pessoas da sua vila, era apenas uma garota. E aí, de repente, a gente vê o exército de Eldia invadindo aquela vila, lembrando muito até as invasões vikings, né?
E Eldia invade aquela vila, mata geral e pega as pessoas ali que tinham saúde de fato para serem escravos. E é o que eles faziam, eles cortavam a língua das pessoas, tá? Então algumas pessoas podem não ter entendido isso, mas foi basicamente isso, até é uma referência porque que a Ymir tá sempre ali caladinha. E um certo dia, a Ymir acaba deixando ali um porco, né, escapar do celeiro. E aí o rei Fritz, né, sempre muito rígido com os seus escravos, ele quer saber quem que fez isso. Então todos ali, né, todos os escravos, com medo, acabam apontando para a garota Ymir. Ele manda então os seus soldados caçá-la, simplesmente. Por isso que ela aparece ali com algumas flechas, né, nas suas costas. O rei mandou ela correr, e aí quando ela estava correndo, os caçadores foram atrás dela. Então os caçadores, eles vão atrás dela como ela fosse ali um animal, né? Então eles metem flechada nela e tudo mais, com a intenção de matá-la como um animal. Mas ela encontra uma árvore muito misteriosa. E nessa árvore, ela acaba adentrando. E quando ela adentra essa árvore, ela acaba escorregando e caindo num poço, né, num lago que existe dentro dessa árvore misteriosa. E lá ela acaba se afogando, e quando ela está prestes a morrer, ela acaba encontrando um parasita brilhante que acaba se conectando com ela, e aí então ele dá o poder para ela dos titãs. Inclusive a gente tem nesse episódio, né, aquele textinho que descreve ali a origem dos titãs, dizendo que ninguém sabe ao certo o que é esse parasita. Ele pode ser um parasita, ele pode ser um deus que teve pena ali da Ymir. O que você acha que é, né? Inclusive, até o Isayama deixa mistérios sobre isso. Mas enfim, ela se conecta com esse parasita que lhe dá ali o poder de ficar gigante, né? Tendo aí o poder da fundadora. Então com esse poder ela massacra todo mundo que tá ali na frente dela, e depois ela volta à forma humana. E quando ela volta à forma humana, ela não vai lá matar o rei, massacrar todo mundo que escravizou ela. Por quê? E ela não faz nada, porque ela é uma simples menina. Uma menina que só queria fugir, uma menina que só queria sobreviver. E quando ela volta à forma humana, a primeira coisa que ela faz é retornar pro rei. Porque ela teve na cabeça dela que ela é uma escrava. O pensamento de escravidão estava estampado na cabeça dela. Ela não tinha ideia da dimensão do poder que ela tinha. Então ela acabou voltando pro rei, e o rei nada besta. Só lembrando que pode haver uma confusão, né? Esse é o verdadeiro rei Fritz, tá? A gente tem lá o Karl Fritz, que fez aquele voto de renúncia das muralhas e tudo mais, que levou, né, todos os eldianos para a Ilha Paradise. Mas aquele Karl Fritz é outro. Esse Fritz foi o primeiro rei Fritz, de fato, aí de Eldia, tá bom? Então, continuando aqui, a gente tem ali a Ymir voltando para o rei. Então o rei acaba sendo nada besta, né? Vê aquele poder e sabe muito bem do poder que ele tem psicologicamente sobre a Ymir. Ele acaba falando: olha, garota, você merece a minha semente. Porque ele tá pensando no quê? No poder. Ele sabe que aquela garota tem um poder, então ele já tá pensando que os filhos dele vai ter esse poder também. Então se passaram alguns anos e o rei Fritz acabou utilizando ali a Ymir para vencer inúmeras batalhas. Então na época que não existia tecnologia nenhuma, a Ymir, né, ainda mais com todo o seu poder, o poder da fundadora, ela foi realmente um monstro, né, no campo de batalha, exterminando exércitos ali. Até que um dia, né, alguns anos se passaram, e numa cerimônia ali, a Ymir já mais velha, com filhos e tudo mais, teve o Marleano que acabou se infiltrando no exército de Eldia. Então ele pega uma lança e joga contra o rei Fritz. E é aí que a nossa querida Ymir entra na frente do rei e acaba dando a vida pelo rei. E aí o que o rei Fritz faz após sobreviver? Ele acaba esquartejando a sua esposa e acaba dando ali partes para suas filhas, Rose, Maria e Sina, comerem, para então conseguirem herdar o poder dos titãs. Sim, essa é a terrível história da fundadora Ymir, que não fez pacto com o demônio ou caramba 4. Ela simplesmente era uma escrava, uma garota que não tinha liberdade, uma garota que encontrou um poder
e através do poder ela acabou tentando, né, agradar o seu amo, e aí ela acabou pagando com a sua vida ao proteger esse rei. E quando ela morreu, o seu corpo foi dividido em várias partes e dado para suas próprias filhas comerem. Temos ali uma situação de canibalismo, e assim a gente tem cada, né, filha tendo ali filhos e filhos e filhos e filhos, até que a gente tem os descendentes de Maria, Rose e Sina. E a gente tem então neste episódio a origem do poder dos Titãs e, é claro, também a história da fundadora Ymir. E o Eren acaba ali abraçando a Ymir e fala: você esperou 2000 anos por alguém que pudesse estar aqui. Você me esperou durante 2000 anos. E aí a gente tem o grande ponto dessa história, né? O Eren, por que a cabeça do Eren fica tão perturbada? O Eren, ele tem memórias de 2000 anos. Ele tem a memória de toda a escravidão, porque simplesmente o Eren, ele tem memória de tudo. Ele tem memória da sua tia sendo comida pelos cachorros. Ele lembra de tudo isso. Ele tem memórias de tudo isso. Então, quando você tem memórias de muitas coisas trágicas, ele tem memória de 2000 anos, a gente não dá pra considerar aquele cara um cara simplesmente normal. Não dá pra gente tentar comparar o nosso pensamento com o pensamento dele. Eu acho muito importante ressaltar isso. Então o Eren acaba abraçando a Ymir, falando que ela é livre, que ela não é escrava, que ela é apenas um ser humano. E aí a Ymir começa a chorar, porque ela sabe que ela aguardou por esse momento 2000 anos. E como eu falei pra vocês, a gente tem um paralelo do primeiro episódio com esse episódio. Quando o primeiro episódio é para você há 2000 anos no futuro, esse é de você há 2000 anos atrás. Lembrando que no primeiro episódio, quando o Eren acorda, ele já tem flashes de memória lá da frente. E aí, quando ele beija a mão da Historia, ele tem acesso a tudo. Então o Eren consegue escapar ali das mãos do Zeke, abraça a Ymir, consegue ali conquistar a confiança da Ymir e consegue o poder do fundador. E assim o Eren consegue se transformar, né, no Titã fundador, de fato, e liberar o estrondo. A gente tem uma conversa ali do Armin com a Mikasa, onde o Armin fala: olha, o Eren tá do nosso lado. Eu falei pra você, ele tá do nosso lado. Só que de repente o Armin acaba se assustando. Porque o Eren, pra assustar o mundo, ele só precisava de uma parte ali das muralhas. Então a partir do momento que o Eren libera todas as muralhas, ele não quer somente ele acabar com Marley ou com o poder ofensivo, né, do mundo. Ele quer acabar com o mundo. Então o Eren chama todos no caminho, consegue ali se conectar com todos, independente do lugar que a pessoa esteja. Em Marley, Paradise, não importa. Em todo lado do mundo, em todo canto do mundo, o Eren consegue conectar todas as pessoas. E ele fala que ele quer proteger a sua ilha, a ilha onde ele nasceu. O mundo inteiro quer acabar com Eldia. O mundo inteiro não vai sossegar até acabar com o último Eldiano. Então o Eren fala, a decisão dele é de acabar com todos. Todos fora da ilha Paradise. E aí a gente tem o final desse episódio com uma cara macabra do Eren, mostrando o terror que vai ser daqui pra frente, com o estrondo liberado e com muitas emoções pra acontecer. Cara, esse episódio foi de fato incrível. E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal caso não for inscrito. E cara, tamo junto. Até a próxima. E fui.